Vossa Excelência, Alexandre de Moraes, escreva essa carta aberta para expor nossos sentimentos em relação às suas pretensões. Gostaria de começar trazendo 3 exemplos. Em Atenas, o berço da democracia, uma assembleia popular com a participação de 500 cidadãos condenou à morte Sócrates. À época, com 70 anos de idade, considerado o homem mais sábio de seu tempo, foi acusado de corromper a juventude de Atenas e introduzir falsos deuses, e portanto foi condenado a morrer tomando cicuta. Foi acusado por Meleto de corromper a juventude. Ele instigava os jovens a pensar, a questionar todos os preceitos morais e a julgar todas as condutas que a vida adulta iria lhes impor. No site Conjur temos um exemplo da aplicação da lei num caso bem conhecido. Conta a história que no domingo que antecedeu ao julgamento de Jesus, os judeus receberam com ramos e o aclamaram como Salvador. Todavia, por influência dos sumos sacerdotes e dos fariseus, foram convencidos que era um herege que desrespeitava a lei. Porém, só isso não bastava para a pena capital, pena de morte na cruz. No entanto, a acusação contra Jesus Cristo não foi apenas a blasfêmia, mas também a acusação de profanar o sábado e ser um falso profeta. Todavia, para condenar à morte, além de passar por um julgamento religioso perante o Sinédrio, teria que passar por um julgamento político perante o governador romano, Pôncio Pilatos, visto que Roma dominava a região de Jerusalém e impunha seu direito. Diversamente do que queriam os sacerdotes e os fariseus do direito romano, não havia essas acusações religiosas, blasfêmia e profanar o sábado. Então, criou-se um impasse. Outra acusação deveria ser feita, e qual? Diante da dificuldade em achar uma acusação pautada no direito romano, após muita insistência dos sacerdotes, foi imputada a acusação de incitar o povo a não pagar impostos a César, declarar-se rei, e sedição, que é provocar a desordem ou a revolta. Como manter um julgamento sem nenhuma prova de crime cometido, agravado pelo fato que a única pessoa que testemunhou confessou que errou ao acusar um homem inocente? Alguma semelhança com o que acontece na justiça brasileira não é mera coincidência, diz o site Conjur. Cabe aqui perguntar, qual a prova de que algum crime foi cometido? Em que momento Jesus pôde se defender? Quem o defendeu? Onde estavam as testemunhas de defesa? Onde estavam as testemunhas de acusação? A lei foi jogada ao relento? Qual era a acusação que Jesus sofria? Blasfêmia? Mas isso foi comprovado? Ou o julgamento foi armado? Ele foi indiciado? Teve procedimento formal nos termos do direito romano? Jesus pôde apelar da decisão? Consoante, destaca o historiador Ribeiro, Jesus Cristo foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais, apenado com um veredito errado e, por fim, entregue à mercê da boa vontade de um juiz, no caso, o governador Pilatos. Bem mais contemporaneamente, temos um caso de morte de uma pessoa que provavelmente tinha alguma coisa a falar. Perceba, senhor juiz, todos os brasileiros e o mundo, que os principais personagens da história aqui citados foram perseguidos por suas falas. Celso foi um dos fundadores do PT, membro de guerrilhas comunistas, e estava cotado para ser ministro da Fazenda e coordenador do plano de governo de Lula. Quando estava em seu segundo cargo como prefeito de Santo André, foi sequestrado e brutalmente assassinado. Saindo de uma churrascaria, em um dia normal, foi abordado por diversos carros em uma área residencial. Celso foi sequestrado e assassinado de forma brutal, sem pedido de resgate. A lista de mortos ligados ao caso impressiona. Além do próprio Celso, há mais 7. Após diversas investigações, chegou-se aí então ao entendimento de que Daniel era conivente com o fato de que havia propina desviada das empresas de ônibus para abastecimento do caixa do partido, mas que não compactuava com desvios para enriquecimento próprio de atores da operação. Celso Daniel possivelmente teria alguma coisa para falar, e qualquer fala poderia destruir o PT naquele ano. Vossa Excelência, chego ao objetivo desta argumentação. O projeto fake news é o mesmo que censura. Basta digitar no Google e a Wikipédia definirá. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação visando a proteção dos interesses de um Estado
organização ou indivíduo. Ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. Eu finalizo, portanto, esta carta em apoio a todas as Big Techs que hoje são as nossas praças públicas, aquelas pelas quais Sócrates, há 2.500 anos atrás, morreu pela liberdade de expressão, por Jesus, que morreu por influenciar outras pessoas com sua filosofia, e Celso Daniel, que sabia de muita coisa, pois foi um dos principais fundadores do PT. Imagino o que ele tanto queria falar antes de morrer, porque nós morreremos pelo Brasil e pelo direito de falar, até ficar a pátria livre. Respeitosamente, Brasil.